Olá, seja bem-vindo ao canal Rancho da Matemática, com curso de matemática para o ensino médio. Gostaria que você clicasse aí para se inscrever no nosso canal, desse um like e também clicasse no sininho para que você receba as notificações dos vídeos postados. Muito bem, vamos lá, matrizes. Então eu coloquei aqui hoje o conteúdo de matrizes para a gente trabalhar a questão introdutória, né? Nós temos que o uso crescente dos computadores, dos celulares, então são ferramentas que utilizam bastante esse conceito. Então, com o uso desses computadores, as matrizes ficaram mais em foco. Por exemplo, aqui nós temos a área da economia, né? Nós temos a tecnologia dentro da física, dentro da própria matemática e na engenharia. Então, são ramos da matemática em que as matrizes são bem trabalhadas. Então, a primeira noção de matriz foi nesse livro aqui, ó, os 9 capítulos, né? Coloca aqui uma cor diferente. Os 9 capítulos sobre a matemática, a arte da matemática. Então, nesse livro, escrito lá pelos chineses por volta de 250 anos de Cristo, apareceu o quadrado mágico. Que o quadrado mágico, né? Apareceu aqui o quadrado mágico, todo mundo conhece, que é aquele quadrado onde nós temos, colocar aqui com entre chaves, os valores entre as linhas, as diagonais e as colunas, todos dão o mesmo valor. Por exemplo, nós temos aqui 4, 3, 8. Se você somar, vai dar exatamente 15. Se você tem 9, 5 e 1, dá exatamente 15. Se você somar 2, 7 e 6, dá exatamente 15. Então, em todas as posições que você tentar somar, por exemplo, se eu pegar 4 mais 9 mais 2, também dá 15. Né? Tanto faz assim como assim. Ou seja, tanto faz na linha como também na coluna, né? Então todas dão 15. E se você pegar a diagonal, se você pegar aqui a diagonal, por exemplo, ó, 8, 5 e 2, se você somar também dá 15. E a outra diagonal, 4, 5 e 6, também dá 15. Então, por isso que ele recebe esse nome de quadrado mágico. Então a soma tanto das linhas horizontais como das colunas na vertical e as diagonais, todas dão 15. Beleza, então, nesse mesmo livro, foi a primeira obra em que foi mencionada, né, a solução de um sistema de equações lineares. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse sisteminha com 3 equações e 3 variáveis. Então, um livro bastante antigo, 250 anos antes de Cristo, né? Então já existia essa menção à resolução de sistemas de equações lineares naquela época. Cerca de 2 milênios avançaram e chegamos a esse rapaz aqui, que é o Arthur, né? Então lá em 1821 a 1895, mais ou menos o tempo que ele sobreviveu. Então, ele foi um brilhante estudante em que teve algumas definições, né? Definições, por exemplo, de adição e da multiplicação de matrizes. Então, nessa época, Arthur já desenvolvia essa noção de multiplicação e também de adição, podemos dizer também subtração de matrizes, né? Então, naquela época, de número real por uma matriz e multiplicação de matrizes por matrizes. Então, além de tudo isso, né, foi também apresentado, por exemplo, aqui, ó, elemento neutro, produto matricial da matriz. Então, isso aqui, essa matriz, apresentada como elemento neutro. Ou seja, elemento neutro, você sabe, ele não altera em nada, né? Não altere em nada. Por exemplo, na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Então, nós temos essa outra matriz aqui, que é a matriz toda formada com elemento zero. Então, esta matriz, que é toda zerada, né, está aqui como elemento neutro da adição de matriz. Por que ela no caso, é elemento neutro?
Então, se você pegar uma segunda matriz e somada a essa, vai continuar sendo a primeira, né? Então, no caso, todos os elementos nulos correspondem a uma matriz nula que, na verdade, não vai acrescentar em nada. Muito bem. Parte dessas definições, as operações com matrizes passaram a ser pensadas como forma de uma álgebra matricial, acarretando o enorme desenvolvimento da teoria das matrizes. Nós temos um programa chamado Excel, e nesse programa ele trabalha com células. E se a gente fizer uma comparação, na verdade, cada célula seria um elemento de uma matriz. Então, as planilhas trabalham exatamente com células, com linhas e colunas também, né? Então, nós vamos aqui para as noções básicas de matrizes. Considerando uma tabela de números dispostos em linhas e colunas, frisar bem que todas as matrizes são formadas por linhas e colunas, colocados entre parênteses ou colchetes. Então, ela pode vir aqui entre colchete, né? Ou você pode colocar também aqui um parênteses. Então, as matrizes podem ser representadas dessa forma, né? E cada número que está nesta matriz chamamos de elementos. Então, vamos lá. Nessa tabela, os números são os elementos. É o que eu acabei de falar. As linhas são numeradas de cima para baixo. E as colunas da esquerda para a direita. Ou seja, primeira linha, segunda linha. Primeira linha, segunda linha. E as colunas? Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Tá? Então, todas elas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, os elementos, no caso aqui, são 6 elementos, né? E que você pode estar verificando cada elemento em sua posição de origem. Então, vamos aqui para um exemplo. Nós temos uma matriz. Nós temos essa matrizinha aqui, ó. Tem 9 elementos, né? Dizemos que essa matriz é uma matriz 3 por 3. Por que 3 por 3? Nós temos 1, 2, 3 linhas. E nós temos 1, 2, 3 colunas. Então, se ela é uma matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, tá aqui, ó. Nós temos um exemplo de uma matriz 3 por 3, tá? Então, podemos dizer que a matriz é de ordem 3. Como ela é uma matriz quadrada, então tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Nesse caso aqui, a tabela com M linhas e N colunas. Observe aqui, ó, M por N, tá? Sendo M e N números naturais, diferente de 0. Porque se for 0, não vai ter linha e nem coluna, né? Então, nesse caso, tem que ser diferente de 0. Pode ser 1? Pode. Pode ser 2? Pode ser o valor que você quiser, menos o 0. Não pode, tá? Então, tá aí um exemplo simples de a composição de uma matriz. Então, agora vamos aqui para as noções gerais sobre matrizes. Beleza. O que diz o texto? Diz o seguinte: as matrizes costumam ser representadas por letras maiúsculas, né? Letras maiúsculas, e seus elementos por letras minúsculas, tá? Acompanhado de 2 índices. O que quer dizer isso? Os índices ele representa a linha e representa a coluna, né? Ou seja, onde aquele elemento ocupa, o espaço que ele ocupa. Por exemplo, nós temos aqui a matriz A do tipo N por M, quer dizer, pode ter infinitas linhas e infinitas colunas, né? Então, nós temos aqui um exemplo genérico, né, de uma matriz que foi dada o nome de A. Né? Nós temos aqui uma matriz gigantesca. Por que gigantesca que eu falo? Observe, a matriz é a matriz A. Então, todos os elementos eu estou chamando de A, que é A. Aí, esses números que estão do lado dela, significa o quê? Por exemplo, este aqui, ele é 1. Então, quer dizer, o primeiro número indica a linha em que ele está. Está na linha 1 e o segundo número indica a coluna em que ele está. Observe esse aqui, ó. Está na linha 1 e na coluna 2. Esse aqui
está na linha 1 e na coluna 3. Então, aqui vai até o infinito, né? Que ele vai até o infinito, e nós temos lá no final o último elemento que dificilmente a gente vai conseguir um dia representar numericamente. Então, veja, esse segundo elemento aqui, ó. Agora está dizendo aqui, o elemento A, 2, 1. Ou seja, significa que ele está na segunda linha e na primeira coluna. Observe esse, ó. Esse que é o 22 aqui, ele está na segunda linha e também na segunda coluna. E assim por diante. Por exemplo, este aqui vai estar na terceira linha e na segunda coluna. Então, quer dizer, o primeiro número representa a linha em que o elemento se encontra e o segundo número representa a coluna em que ele se encontra. Então, beleza, aqui é um exemplo genérico de matriz, né? Nós vamos ver mais à frente, em foco mesmo no valores numéricos, né? Então, além dessa representação aqui, a gente pode abreviadamente dizer isso aqui, ó. Né? Nós temos aqui, a matriz A é igual a quem? A índice J, quer dizer, a linha é representada por I e a coluna é representada por J, onde I e J representa respectivamente linha e coluna, tá? Então, ou seja, o espaço onde o elemento está ocupando naquele momento. Então, cada elemento ocupa um espaço nessa matriz, e o I e o J exatamente isso. Esse M por N significa o quê? Que ela vai ter M linhas e N colunas, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, por exemplo, a matriz anterior, o elemento A23 é o elemento da segunda linha e da terceira coluna. Se a gente observar, ó, o elemento 23, esse aqui, ó. Está dizendo aqui que ele está na segunda linha e na terceira coluna. Então, ele está aqui, ó. Primeira linha, segunda linha. Então, ele está aqui na segunda linha e está na terceira coluna. Tá? Se você observar, ó, está na terceira coluna, né? E ele está na segunda linha. Então, o 2 representa a linha e o 3 representa a coluna. Muito bem. Então, vamos aqui para alguns exemplos de matrizes. Então, nós temos a matriz A, é uma matriz composta com 6 elementos. Aí eu escrevi aqui do lado, ó, é uma matriz 2 por 3. O que quer dizer isso? É uma matriz em que tem 2 linhas e 3 colunas, né? Então, ela é uma matriz 2 por 3, tá? Então, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Já a matriz B, ela é uma matriz, observe, 2 por 2. Por quê? Porque nós temos uma linha, 2 linhas. E nós temos uma coluna, 2 colunas. Então, a matriz 2 por 2. Eu posso dizer apenas que é uma matriz de ordem 2. Também posso falar isso, tá? Então, vamos lá. O exemplo C. No exemplo C, a gente tem uma matriz em que tem 4 elementos. E observe que é só uma linha. Agora, colunas tem quanto? 1, 2, 3, 4. Então, ela é uma matriz 1 por 4. Tá? Então, tem uma linha e 4 colunas. No exemplo D, nós temos uma matriz um pouquinho maior. Né? Tá um pouquinho maior. Então, nós temos uma matriz 3 por 3. Né? Que eu até falei ali anteriormente. Então, nós temos 3 linhas. 1, 2, 3. E nós temos 1, 2, 3 colunas. Então, a matriz 3 por 3. Ou, simplesmente, a matriz de ordem 3. Então, eu deixei aqui no final essa parte. Vejamos, né, a identificação dos elementos pertencentes à matriz D. Né? Por exemplo, quem é o elemento A11? Ou seja, o elemento A11. Então, ele é o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Então, quem é? É o 2. Quem é o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna? É o elemento menos 1. E aqui nós temos o elemento 1, 3. Quer dizer, está na primeira linha e na terceira coluna. Então, nós temos o 5. Então, já coloquei na mesma posição para você observar a identificação. Por exemplo, o 4 lá, ó, ele está aqui, ó.
ele está na 2, 1, ou seja, na segunda linha e na primeira coluna, o 4. Aí essa fração aqui, ó, ela é a 2, 2. Por quê? Porque ela está na segunda linha e na segunda coluna. Então, que é o elemento meio. E o elemento 2, 3 é o elemento N, porque ele está na segunda linha e está na terceira coluna. Então, agora nós temos o 0, que o 0 está na posição 3, 1, está na terceira linha e primeira coluna. Nós temos o 1, que está na terceira linha e segunda coluna. E nós temos o menos 2, que vai estar aí na última posição, que é o elemento 3, 3, ou seja, terceira linha e terceira coluna. Então, bom estudo a todos, mas antes, não esqueça, se inscreva aí no canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e dê um like no nosso vídeo para que possa ainda mais nos ajudar a divulgar essa matemática linda e maravilhosa. Bom estudo a todos.